Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Amém? Mais uma noite aqui que o Senhor nos concede de poder estar aqui juntos em uma live. E eu convido você para estar junto comigo nessa noite aqui para a gente ouvir um pouco da palavra, ouvir um pouco do que o Senhor quer falar com as nossas vidas. Glória a Deus. E eu queria convidar você que precisa ouvir uma palavra, que precisa, de repente, tá com saudade de ir na igreja, ou até mesmo faz tempo que não ouve alguma palavra, né, a respeito da parte de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que estão pregando nesses dias, tem muitas pessoas dizendo muitas coisas, mas eu gostaria que você meditasse nas palavras que serão ditas aqui. Eu tenho certeza que vai de encontro ao teu coração. Eu gostaria de convidar você para, juntamente comigo, estar orando nessa hora. Eu queria abençoar a tua vida e gostaria que você também ligasse os seus pensamentos no céu. Tá? Esvazia toda a sua mente agora de tudo que você passou, de todos os problemas que nós temos tido normalmente aí do nosso dia a dia. Liberte-se, né, dessas coisas que são terrenas, das coisas que são daqui dessa terra. Né? Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Estou vendo aqui que a Joelma Pereira está aqui, a Dani Camargo, quem mais está aqui? A Solange, né? A Ceissa, a Sirlene Barreto, trabalhei com ela. Glória a Deus pela sua vida, querida. O Célio, meu amigo Célio Marceneiro, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Então assim, eu gostaria, e também a nossa irmã Nena, ô Glória, eu gostaria que nós pudéssemos nesta hora unir a nossa fé, queridos. Unir a nossa fé não para pedir absolutamente nada. Eu queria que você hoje não pedisse nada para Deus. Hoje nós vamos aprender um pouco mais de maturidade, aprender um pouco mais daquilo que muitas das vezes a gente precisa ter diante do Senhor, né? A Bíblia diz crescei, mas crescei na graça e no conhecimento. Então que nós possamos estar crescendo, mas de uma maneira produtiva. Assim como Jesus cresceu, ele foi um menino e depois ele foi um jovem, um adolescente e tornou-se um homem e cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Né? E eu queria nesse momento orar junto com você. Feche os teus olhos, eleve os seus pensamentos ao céu nesta hora e vamos buscar o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Jesus, aqui estamos diante da Tua presença e eu quero aqui apresentar cada uma dessas vidas, Senhor, que desde já, Senhor, se propuseram a estar ouvindo esta live. Senhor, que não seja, Pai, uma apresentação minha, que eu não venha aqui, Senhor, querer colocar algo que seja da minha vontade, mas que a Tua vontade, que a vontade do Espírito Santo seja manifesta, Senhor, através de palavras e que vidas venham receber a cura, venham ser libertas através do poder transformador da Tua palavra, porque, Senhor, eu poderia falar muita coisa aqui e nada adiantaria se a Tua presença não estivesse envolvida. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, vem nesta noite e fala com cada um de nós aqui nesse lugar, para a glória do Teu santo nome, Pai. É o que nós lhe pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu estava lendo a Bíblia e eu separei algumas palavras aqui, alguns textos da Bíblia, para que nós pudéssemos meditar junto, né? E eu queria que você acompanhasse comigo. Se você tiver uma Bíblia aí perto, nós vamos ler 3 lugares. Vai ser rápido, essa live aqui é só uma saudaçãozinha, é só para você dormir com essa palavra no teu coração e deitar meditando no que Deus falou com você, amém? Que eu acredito que o tema foi colocado aí, eu coloquei um tema aí que é deixando de levantar altares para se tornar um altar diante de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, o primeiro, se vocês já pegaram as suas Bíblias, se vocês não pegaram, eu vou começar aqui, ó. Tô indo aqui para... A gente vai ler, o primeiro lugar que a gente vai ler é Gênesis capítulo 8, versículo 20. Depois vem Gênesis 12, versículo 7. E aí finaliza com Reis, 1 Reis 18, 30. Se você não quiser pegar a sua Bíblia, não precisa. Se quiser só marcar para depois você estudar, ou quiser rever a live para você marcar depois, tá bom? Eu já vou fazendo já para dar continuidade, para que nós possamos entender assim, comer de verdade, comer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus.
Aqui também está o Eric, meu primo, a Morena, a Marlúcia. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos nessa live. Amém? Eu creio que Deus vai falar com vocês. Deus tem uma palavra para vocês nesses dias. Glória a Deus. Queridos, a primeira palavra, como eu já disse, está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Ela vai falar a respeito de um homem chamado Noé, né? E olha só, a história de Noé todos conhecem, todos já sabem a história de Noé, que veio o dilúvio, Deus mandou ele pregar, ele pregou, e só que depois que a arca chegou no lugar que ela deveria chegar, Deus falou com Noé, e olha só, está escrito no capítulo 8, versículo 20, e diz assim, ó: Noé construiu um altar para oferecer sacrifício a Deus, o Senhor, e pegou aves e animais puros de uma espécie e queimou como sacrifício no altar. Amém? E o cheiro do sacrifício agradou ao Senhor. E ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude até as pessoas pensam em coisas más. Amém? Glória a Deus. Queridos, aqui a Bíblia está nos falando, nos contando a história a respeito de um homem chamado Noé, que, como eu já disse, veio o dilúvio para a terra e destruiu tudo. E agora Noé está dentro de um barco que ele pregou e ele dizia, e que ele tanto falou, e agora ele está dentro de um barco cheio de animais, e a Bíblia vai nos ensinar que Noé passou 1 ano dentro daquele lugar. 1 ano limpando fezes de animal, cuidando de animal, cuidando da sua família e cuidando dele mesmo. E agora imagine você, queridos, 1 ano dentro de uma situação dessa. E você quer saber um detalhe que me chama muita atenção? É que quem levou ele para essa situação não foi o diabo, não foi um erro que ele cometeu, foi o fato dele obedecer à voz de Deus que levou ele a uma situação difícil como essa. Tá entendendo? Talvez eu creia que Deus já está falando com pessoas nesse momento. Então olha só, quando Noé está ali obedecendo a Deus e ele está passando por aquele momento que levaria ele a um propósito que Deus tinha para a vida dele. Então Noé agora, ele chega um dia que a arca para num lugar. Ela parou e assim que ela parou, Noé desce da arca e como eu e você lemos aqui, a primeira coisa que Noé fez foi o quê? Foi levantar um altar. Foi ali, ele desceu, montou um altar para sacrificar algo para Deus, como forma de agradecimento. Por quê? Por ele ter passado por um momento difícil, por ele ter passado por aquelas circunstâncias, embora em obediência a Deus, mas ainda assim ele ser grato por aquilo que ele passou. Ele levanta um altar para Deus e agradece a Deus, ele apresenta esse altar ao Senhor. E quando ele apresenta esse altar, Deus recebe esse altar com um cheiro agradável. O Senhor fala: eu tenho me agradado e eu não vou mais destruir a raça humana. Entendeu? Então nós estamos hoje falando a respeito de altares. Altares que homens levantaram. Você vai entender já essa palavra. E mais pra frente a gente vai conhecer no capítulo 12, versículo 7, a história de um homem chamado Abraão. Abraão, todos nós conhecemos, é o pai da fé. Foi através de Abraão, através dele receber uma promessa, que todos nós fomos engendrados em Jesus, fomos alcançados por isso. Porque Deus um dia levou ele e falou assim, ó: as nações, eu te darei filhos como as areias do mar e como as estrelas do céu. E assim Deus cumpriu na vida de Abraão e hoje nós estamos aqui. E a Bíblia diz que assim que Deus se revelou e falou para Abraão assim, falou: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra para onde eu vou te mostrar. Deus levou Abraão para esse lugar e quando ele leva Abraão para esse lugar, queridos, ele sai dali e só que antes de Abraão sair deste lugar, olha o que Abraão faz. Eu vou ler aqui para você ter um entendimento. Está em Gênesis capítulo 12, o versículo 7, que diz assim, ó: ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. E naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Olha só que coisa tremenda. Mais um altar. Lembra do altar do Noé? Agora nós estamos conhecendo um altar de Abraão. E esse altar que Abraão ele levanta para Deus é um altar que representa o altar da promessa. Nós ouvimos falar a respeito do altar que o Noé levantou, o altar de agradecimento, de ação de graças. E agora temos um altar da promessa.
onde Deus promete algo para Abraão, e Abraão agora se firma naquela promessa que Deus deu, e ele vai para onde ele tem que ir. E logo mais para frente nós vamos conhecer mais um altar que Abraão também levanta. Abraão levantou, sabe qual altar? O altar da obediência, quando Deus manda ele pegar o filho dele e levar ele até um local onde ele seria sacrificado. Só que lá na frente, você conhece a história, Deus vai e traz para Abraão e se revela para ele e traz um cordeiro. E aí Abraão já, mais um altar. Lá na frente nós vamos conhecer também reis, mais um altar que o profeta Elias levantou quando estava no meio daquele povo. Ele levanta um altar para Deus e aquele povo estava ali, e ele levanta o altar e ele pega os profetas de Baal, você conhece a história. E naquele momento Deus honra Elias, quando ele levanta um altar. E o altar que Elias levanta é um altar do conserto. É um altar onde o povo de Israel estava com a sua vida completamente torta, completamente desviado de Deus. Hoje em dia as coisas não estão muito diferentes de antes. Muitas das vezes nós vemos pessoas na igreja, nós vemos coisas dentro da igreja que nos levam ao escândalo, nós vemos no nosso país uma corrupção intensa, e essas coisas vão chegando diante de Deus, essas coisas vão chegando nas narinas de Deus, e não tem chegado com um cheiro agradável. Mas o que eu quero dizer para você não é exatamente isso. O que eu quero que você entenda é aonde o Senhor quer nos levar a respeito desses altares. Nós falamos do Velho Testamento, onde homens levantavam altares diante de Deus em alguns determinados tempos da vida deles. Em alguns tempos levantavam para agradecer, para obedecer e para sacrificar. Só que o que eu quero agora é que você entenda comigo. Nós lemos no Velho Testamento e todos esses sacrifícios aconteceram. Só que agora nós chegamos no Novo Testamento. E o Novo Testamento vai falar-nos a respeito de um homem chamado Jesus. Um homem que eu sou apaixonado por ele, cara. Um homem que eu não sei viver sem esse Jesus. Um Jesus que me tirou dos vícios, que me tirou da bebida, da cachaça, da droga, da prostituição, de um monte de coisas que eu mesmo não conseguiria. Mas ele, com o seu olhar de misericórdia, foi lá e me alcançou, estendeu a sua mão e falou: Marco, eu tenho obra na tua vida, eu vou te pôr de pé, cara, para você falar do meu amor e falar o que eu posso fazer nessas vidas. E olha só, agora Jesus vem, e Jesus começa o seu ministério e ele começa a fazer os seus milagres. Jesus, na sua idade de menino, ele está no templo ensinando os doutores. Depois de um tempo, Jesus desaparece, e quando ele volta para ser batizado por João Batista no Jordão. E quando ele é batizado por João Batista, ele começa a exercer um ministério chamando seus discípulos. E depois que ele chama os discípulos, o que mais me chama a atenção é que quando Jesus vai chamar os discípulos dele, todos eles, quando Jesus, os primeiros discípulos, eles estavam pescando, Jesus vinha passando na praia, Jesus olha para o lado e diz assim: ei, segue-me. E aqueles dois discípulos largam tudo que eles estão fazendo e vai e segue a Jesus. E tem mais dois discípulos que Jesus encontra lá na frente, se não estou enganado, é Tiago e João, uma coisa assim. E ele encontra os dois lá e ele fala: ei, segue-me. E esses dois estão com os seus familiares, os dois discípulos estão trabalhando, os segundos estão com seus familiares. O que me leva a entender, queridos, que quando Jesus nos chama, nós temos que nos desapegar de algumas coisas. Quando Jesus nos chama, nós temos que deixar algumas coisas de lado. Algumas coisas que nós normalmente temos, que nós carregamos, nós temos que deixar de lado. Aí você está dizendo assim: Marcos, você está querendo dizer que nós temos que abandonar a nossa família? Ei, eu não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que Jesus tem que ser o alvo da tua busca. Jesus tem que ser o centro da tua permanência nele. Está entendendo? Olha só, e esses homens, quando eles ouvem Jesus: vem, segue-me, eles simplesmente largam tudo e vão atrás de Jesus. Sabe por quê? Porque eles entenderam que alguma coisa em Jesus que eles precisavam, que queimava dentro dele, que levaram ele até Jesus. Só que o que eu pergunto para você hoje é: quais são as suas perspectivas dentro do Evangelho? Você tem ido para Jesus pelo que ele é, por aquilo que ele te chamou? Ou muitas das vezes nós temos ido para o Evangelho, ido até Jesus por aquilo que ele pode fazer nas nossas vidas? Queridos, eu sei que Deus pode fazer coisas grandes, eu sei que Jesus pode nos abençoar nessa terra.
Mas o meu alvo, o teu alvo, o meu foco e o teu foco tem que ser Jesus acima de todas as coisas. E olha, Jesus agora vem com o seu ministério e ele continua fazendo milagres, ele continua fazendo proezas, ele cura o enfermo, ele tira, sabe, o peso de cima de pessoas, o peso do pecado, ele cura o leproso, e tantas coisas Jesus tem feito, e tantas coisas Jesus tem, sabe, tem libertado, vidas têm sido libertas nesse ministério de Jesus. Só que chega um determinado momento que Jesus agora, ele está para cumprir o propósito de Deus na vida dele. E nesse interim de toda essa história de Jesus, de tudo que Jesus fez, que você conhece até por filme, por novela e tantas coisas. E de repente, depois de você saber tudo isso, de tudo isso que Jesus fez, eu te faço uma breve lembrança. Lembra de como nós começamos essa live, do que nós estávamos falando? Estávamos falando de altares. Altares que nós levantávamos para Deus em determinados momentos. Agora vamos voltar em Jesus. Eu pergunto para você, quando foi ou em que livro Jesus levanta algum altar para Deus? Em algum momento você ouviu Jesus ali levantando um altar e falando, olha Deus, eu vou sacrificar algo para o Senhor aqui? Não, querido. E sabe por que você não vai ver Jesus fazer isso? Porque Jesus entendeu. Porque Jesus ele quis mostrar para mim e para você que a partir da vinda dele, já não é mais levantar altares para Deus de vez em quando, já não é mais servir a Deus só de vez em quando, já não é mais servir a Deus só quando eu estou dentro de 2h30 ou 3 dentro da igreja. Jesus estava dizendo para Deus assim, Pai, eu não quero te levantar um altar. Jesus estava dizendo, Pai, eu sou o teu altar. Eu sou aquele que o Senhor vem habitar. E o Senhor nos mostrou isso. O Senhor nos fez esse exemplo, nos deu esse exemplo, para que eu e você pudéssemos entender, queridos, que nós somos templo do Espírito Santo. Quando você se move, o Espírito de Deus se move dentro de você. Você tem que entender isso, você precisa receber isso no seu espírito, querido, para que as pessoas, quando olharem para você, quantas pessoas passam por você durante o dia, frustradas, indignadas, tristes, cabisbaixa, precisando de uma palavra. E você, querido, que é um altar de Deus, você, minha querida, que é um altar de Deus, que carrega a presença de Deus em você, você tem essa palavra de vida, você tem essa palavra de cura, você tem essa palavra que liberta, essa palavra que limpa, essa palavra que transforma, aleluia. Eu sinto a presença de Deus, querido, eu sinto a presença de Deus notória nesse lugar. Às vezes, quantas vezes eu estava dentro da igreja, e glória a Deus, Deus operando milagres, Deus operando maravilhas, mas quantas vezes eu estava dentro da igreja e eu não via a hora do culto acabar, para mim vir para dentro de casa e dobrar os meus joelhos, justamente aqui onde eu estou próximo, aqui ó, dobrar os meus joelhos aqui perto da minha cama e buscar a Deus. E sabe, porque quando a gente está no nosso quarto, quando você está no seu quarto, quando você está no secreto com Deus, você não se preocupa do jeito que você vai falar, você não tem vergonha de que maneira você vai se apresentar para Deus, você não tem vergonha de chorar, você não tem vergonha de se humilhar na presença dele, você simplesmente abre o coração, se rasga diante dele e você começa a clamar e ele vem, querido, ele vem, querida, ele vem com força, ele te transforma, ele põe a mão dentro do teu ser, querido, e começa a tirar coisas e começa a te limpar. E é por isso que todas as vezes depois que você chora, você sente um alívio na alma, você sente algo que dá aquela aliviada. Mas Jesus não quer somente tirar um peso da tua alma, Jesus ele quer fazer morada plena na tua vida. Jesus ele quer fazer morada plena. Às vezes eu chegava dentro das igrejas e muitas das vezes nós dobrávamos o joelho e quando nós sentava, Deus já vinha, nos tomava, já fazia grandes coisas, a gente levantava a mão, orava e pessoas eram curadas. E algumas pessoas diziam assim, nossa, mas o culto acabou de começar, o irmão já está desse jeito. Sabe por quê, queridos? Porque tem pessoas que entenderam o que está escrito lá,
em Mateus 4:23, quando Jesus diz assim: e o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adorador de verdade, querido, não precisa de um culto de 2h30 a 3 horas. Adorador de verdade, sabe o que ele faz? Ele já levanta de manhã, ele já levanta a mão para o céu e diz: Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado pela oportunidade de poder dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, tu és tudo para mim, Senhor. Tira de mim, Deus, aquilo que não te agrada. Tira de mim aquilo que me afasta do Senhor, aquilo que eu tenho sido apegado. Arranca de mim, Senhor. É levantar de manhã e ser um altar para Deus. É levantar de manhã cedo, querido, e falar: Jesus, eu sou tua casa. Que eu possa ser a casa que o Senhor deseja habitar. Que eu possa ser a tua casa que o Senhor deseja fazer morada plena. Porque somente o Senhor é Deus. Nós temos Rei da Glória. Nós temos que entender uma coisa, querido. Nós precisamos entender algo. Que nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você. Sempre foi por Ele, e para Ele são todas as coisas. Olha só o que acontece. Lembra de uma coisa, você precisa entender algo. Jesus, você precisa ser desesperadamente apaixonado por Deus. Aí tem alguém que diz para mim assim, fala assim: Martin, mas para que tudo isso? Isso é fanatismo. Eu falo: não, isso não é fanatismo. Sabe por que não é? Somente alguém louco e desesperado, alguém que me amasse acima de todas as coisas, alguém que me amasse, irmão, acima da média, teria coragem de enfrentar aquela cruz do Calvário. Somente alguém que me amasse desesperadamente para falar assim: eu vou por ele, eu vou por ela, porque eu os amo. Porque se fosse alguém que, não, é tranquilo, vamos amar não iria. Mas ele te amou como ninguém te amou. E eu digo mais, eu digo além para você, ele ainda te ama da mesma forma. Só que chegou a hora que eu e você, queridos, precisamos mostrar o quanto valeu aquele sacrifício, o quanto valeu, aleluia, o quanto valeu a propiciação de Cristo na cruz do Calvário, o quanto foi útil aquilo, aleluia, ai Jesus. Irmão, não liga não, irmão. Tem gente que diz que o Espírito é sujeito ao profeta, mas eu não quero sujeitar ninguém. Eu sou dele, ele é dono de mim e ele faz o que ele quiser. Eu estou aqui para ele, aleluia, oh glória. Então, queridos, que nós possamos entender que nós precisamos nos apresentar diante de Deus como um altar e pedir para Ele tirar aquilo que nos afasta dEle. Quantas coisas nós temos dentro da gente que muitas das vezes a gente pensa que não, mas tem nos afastado do Senhor. Quantas coisas às vezes tem nos afastado de Deus, tem nos deixado uma barreira. Às vezes a gente quer orar e tem tanta coisa e a gente fala: mas não dá. Ei! O mesmo Jesus que morreu por você lá no passado é o mesmo Jesus que está assim para você, pronto para te ouvir. Ele te ama, querido. Ele te ama, querida. Ele está pronto para te ouvir. Mas quando você chegar diante dele, faça que nem aquela mulher do vaso de alabastro. Não vá pedindo nada. Quebre a sua melhor adoração. Não importe o preço, não importe o que custar. Se jogue diante dele, querido, querida, e abrace os pés dele. E só saia de lá quando ele te tocar. Só saia de lá quando você perceber que a virtude de Cristo saiu dele e tocou no íntimo do teu ser. Aleluia. Eu já creio que Deus tem tocado vidas aqui. Eu sinto no meu espírito que Deus já tem liberado curas de dentro para fora. Porque muitas das vezes nós vamos para a igreja e as pessoas nos vê contente, nos vê alegre, mas dentro está frio, dentro está triste, dentro está amargurado. E Jesus não te chamou para ter uma vida de aparência. Jesus te chamou, querido, para morar com você, para morar dentro de você. Uma das coisas, um louvor que me chama muita atenção, e eu sei que você vai gostar dele. Não dá para me pôr aqui agora, senão ia tomar muito tempo. Mas um louvor que me chama muita atenção é aquele louvor que fala assim: eu quero conhecer Jesus. E eu cantava este louvor, irmão, era coisa linda, eu cantava com todo mundo. Só que quando terminava o culto eu ia para a igreja, e amém, glória a Deus por isso. Mas até o dia em que um dia Jesus falou, aleluia, um dia Jesus falou assim para mim assim: você quer conhecer Jesus? Você realmente quer conhecer Jesus? Então leva Jesus para morar com você.
para acordar com você, para dormir com você, para passar o dia com você, querido. E aí você vai ver que essa quarentena, querido, vai ser pequena para o tanto de tempo que você vai precisar para estar na presença dele. Porque depois que você entra na presença dele, querido, a coisa começa a tomar uma proporção diferente, a coisa começa a tomar um rumo diferente. Aí já não é mais você que controla, é ele que faz. E quando ele faz, querido, aí é do jeito dele. Aí quando ele faz, ele se responsabiliza. Eu não consigo explicar o que eu sinto aqui. É uma vontade de chorar, com uma vontade de rir, uma vontade de gritar, de clamar, de dizer o quanto eu amo, o quanto eu o adoro. Aleluia, mas não só com palavras. Isso tem que sair do campo das palavras, tem que entrar no campo das atitudes. Às vezes o pecado vem, tenta nos chamar, tenta nos seduzir, mas é hora de você mostrar para Deus e falar: Deus, eu sou um altar para o Senhor. Ainda que a tentação venha, eu continuo sendo um altar para Ti. Eu continuo sendo aquele que o Senhor deseja habitar, deseja morar. Então se guarde para o Senhor, querido. Guarde a sua adoração, guarde os seus desejos, guarde as suas vontades para Deus, para que quando Ele vier na tua vida, Ele venha com a plenitude do Espírito Santo. E aí você sinta no teu espírito, você sinta no seu ser, querido. E as pessoas vão notar isso. As pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: cara, eu não sei o que aconteceu de um tempo para cá com você, mas sabe, eu tenho vontade de ter essa mesma presença. Eu tenho vontade de ter isso que você tem aí, eu não sei o que é, mas eu quero ter isso. E aí você vai explicar: é Jesus tomando conta do altar. Amém, queridos? Oh, glória! Queridos, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estiveram aqui, que tiveram a paciência de estar comigo nessa live. Eu creio que Deus falou com o coração de vocês. Os irmãos veem que eu não sou muito de fazer live, não sou muito não. Mas tinha duas irmãs aqui que elas falaram: irmão, será que não tem algum lugar que tenha uma palavra? Falei: peraí, irmã, peraí, que a gente aqui eu entendi que eu sou um altar para Jesus. Eu não preciso ir lá chamar o pastor, eu não preciso, não. Você só precisa de Jesus. E quer uma novidade? Ele está dentro de você. Amém? Deus abençoe a todas, queridas. Fiquem na paz. Leve esta palavra, que o Senhor possa cumprir o propósito que Ele tem para a vida de vocês. Que o Senhor possa, alicerçar o caminho de vocês a cada dia. Que nós possamos entender que nada pode nos separar do amor de Deus. Não é luta, não é dificuldade, não é coronavírus. Ei, você também não precisa ir para o Facebook concordar com gente que está reclamando, com gente que está murmurando. Não, você tem um Deus a quem clamar. Não se preocupe, o mundo pode estar um caos, mas você está no barco com Jesus. E Ele está cuidando de você. Ele está te levando rumo ao propósito. E sabe qual é o propósito? O propósito é ir morar com Ele na glória. É no dia que a trombeta soar, você não estar assim, despercebido. Você vai estar perceptível ao som da trombeta quando ela tocar. Amém? Eu abençoo a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. E eu profetizo que uma unção de graça, uma unção para suportar dificuldades. Eu não estou aqui pregando para você unção para que você possa conquistar coisas. Não, porque coisas vêm com o nosso trabalho, vêm com o nosso dia a dia. Eu estou aqui repartindo com você uma unção para suportar tempos difíceis, uma unção de convicção, da plena certeza de que o Espírito Santo de Deus, Ele mora em você. Amém? Deus te abençoe e eu te amo em Cristo. Fique aí que eu vou orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Pai, aqui eu estou diante da Tua presença. Senhor, aqui tem vidas, Pai, Senhor, que ouviram esta palavra. Senhor, assim como o meu ser, o meu corpo está, Senhor, sentindo o calor do Teu Espírito nessa noite. Pai, Senhor, eu lhe peço, Senhor, vai até estas casas nesses momentos. Vai até estas pessoas nessa hora, Deus. Pai, Senhor, vai quebrando todo grilhão, Senhor. Vai pondo por terra, Senhor, amado Deus querido, Senhor, toda a corrente do medo, toda a corrente, Senhor, de engendramento maligno, Senhor, que tem tomado conta
conta das mentes nesta noite. Pai, Senhor, levanta homens e mulheres, Senhor, que sejam homens e mulheres ceifeiros, ó Pai, daqueles que hão de herdar a salvação. Que homens e mulheres, ó Deus, que tenham uma palavra viva, uma palavra, Senhor, meu Deus, que muitas das vezes não vai agradar, mas que vai confrontar, que vai trazer a cura, que vai trazer a libertação de vidas, ó Pai. Pai, eu profetizo sobre essas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que um derramamento do Teu Espírito, para que elas possam estar, Senhor, cada dia mais firmada nesses tempos difíceis, porque nós bem sabemos, ó Deus, que grande tem sido a investida do inimigo, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, sobre essas vidas, ó Pai, eu levanto as minhas mãos agora e em nome de Jesus eu abençoo, Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nessa noite, Deus, derrama a porção dobrada do Teu Espírito, que nessa noite, ó Pai, a unção do Senhor, uma unção de avivamento, uma unção, ó Deus, de alicerce, vem estar, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, para que eles não venham ser, ó Pai, abalados pelo medo, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, e assim nós cremos, e eu quero que você diga junto comigo, amém, em nome de Jesus. Você que recebeu esta oração, deixe o seu amém no comentário, para a glória de Deus, para a glória de Jesus, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus, amém? Toda honra e toda glória é para Jesus. Eu sou só um irmão seu, tentando te ajudar, e que também precisa da tua ajuda, por isso eu peço, ore por mim nas suas orações, ore para que o Senhor me capacite a cada dia, para que nós possamos estar juntos, permanecidos, engendrados no Senhor, lutando, até que o Senhor venha. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Você que pode, você que sabe que tem um amigo seu que precisa de uma palavra, compartilhe essa live. Não é porque eu esteja pregando, não. É porque a palavra de Jesus, ela vai encontrar morada num coração desses, que muitas das vezes nós pensamos que não. Mas enquanto a igreja está fechada, enquanto não tem um lugar para as pessoas estarem pregando, aqueles que entenderam que são altar para Deus, estão liberando palavras, e eu quero liberar uma palavra de vida para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Receba a vida no teu espírito. Você que está fraco, você que muitas das vezes está tropeçando, o Senhor hoje te pega pelas mãos e te põe de pé, rumo ao propósito, rumo a caminhar conforme a vontade dele. Embora caminhar conforme a vontade de Jesus não é fácil, mas ele mesmo disse, tem de bom ânimo, porque ele estaria conosco todos os dias, tá? Glória, aleluia, das nossas vidas, todos os dias das nossas vidas, para a glória de Deus. Então entenda, Jesus está aí. Jesus está aí. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Queridos, não dá nem vontade de parar, não dá vontade de parar. A presença de Deus no ambiente tomou conta desse lugar. Aleluia, oh, aleluia, glória a Jesus. Glorifique a Ele, querido. Adore a Ele nesse momento. Não se importe. Não se importe com mais nada. Simplesmente entre na presença dele. Deixa Jesus te tocar. Deixa Jesus tocar onde Jesus nunca tocou. Às vezes você foi na igreja e porque tinha gente do seu lado você ficou com medo e com vergonha. Mas chegou a hora de você olhar para dentro de você e falar, Jesus, vem, Senhor. Toma esse lugar que é teu. Toma esse lugar que é teu. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, santo, santo, santo Deus, aleluia, Jesus, toda honra e toda glória seja ao nome do eterno Deus, que criou o céu e a terra, em nome de Jesus, eita glória, aleluia, mão oh, aleluia, Jesus, eu reparto da mesma unção que está sobre a minha vida, sobre essas vidas. Pai, em nome de Jesus, entra nesses lares. Vai, Senhor, aonde eu não posso ir. Vai, Senhor, com teu Espírito, Pai. Toca nos corações, ó Deus, que estão presos, que estão amargurados. Corações que estão tristes, que se sentem sozinhos nesta hora. Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso Consolador. Tu és que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. Aleluia, oh, aleluia,
Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Meu Deus, eu abençoo cada uma dessas vidas, Pai. É para a glória do Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus. Eita. Aleluia. Aleluia. Sejam, em nome de Jesus, recebam essa palavra e durmam na graça, debaixo da paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.